paz em Cristo Jesus, amém? Motivo de grande alegria mais uma vez estar na casa do Senhor. Eu creio que todos têm motivos de sobra agora para poder colocar diante do Senhor em oração. Essa semana tive uma semana um pouco difícil, entre algumas incertezas. Meu avô tem 83 anos, passou por uma cirurgia cardíaca na terça. Teve que semana passada fazer uma que não ia precisar abrir o corpo, mas não foi possível. Terça-feira teve que abrir, ainda está na UTI. Amanhã pretendo visitá-lo. Creio que semana que vem, espero em Jesus que ele já esteja na enfermaria. Depois ele volta para casa, para ele ganhar um pouco mais tempo conosco, que eu ainda tenho algumas coisas para dizer para ele. E uma das coisas que eu tenho que dizer para ele é que Jesus salva, Jesus pode transformar a vida dele. É alguém que ainda não entendeu a preciosidade de ter o Senhor Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Até conhece Jesus, como alguns conhecem, mas não tem ainda o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Há uma grande diferença nisso. Você pode conhecer Jesus, mas pode não tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E o que importa não é que você saiba quem Ele é. O que importa é que você deixe-o fazer morada no seu coração. Então, nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus. Eu tenho motivo de sobra para agradecer a Deus. Você tem motivo de sobra para agradecer a Deus. Acredito que diante de toda a correria que a vida nos leva, né? Como é precioso estar na casa do Senhor. Às vezes nós passamos por algumas lutas, dificuldades, algumas aflições. Nossa mente parece que carregada de situações cotidianas até. Nos fazem às vezes fraquejar, nos fazem pensar em desistir, nos fazem pisar o pé no freio, sabe, algumas vezes. Mas só o Senhor para nos conceder graça, é só o Senhor para nos sustentar, é só o Senhor para toda manhã fazer com que a sua misericórdia seja renovada. É só o Senhor para nos manter de pé, é só o Senhor para nos conceder saúde. Só o Senhor, meus irmãos. Então nós temos motivos de sobra para agradecer a esse Deus. Nesse momento você tem a oportunidade de baixar a sua cabeça, assim mesmo como você está, e orar ao Senhor, entregando a sua vida, a sua família, entregando os seus estudos, o seu trabalho, entregando o seu cônjuge, entregando seus filhos, entregando aquilo que precisa ser entregue ao Senhor, entregando o seu coração ao Senhor para que seja limpo, agradecendo a Deus pela bênção da saúde, pela bênção sem medidas que Ele tem concedido para mim e para você. Como contar essas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós? Agradeça ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença. Nós cremos, Senhor, piamente que o Senhor se faz presente entre nós. Nosso desejo é agradecer ao Senhor. Agradecer porque nós temos um Deus que é soberano e rei de todas as coisas. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas e é um Deus que está nos fortalecendo todos os dias. A nossa vida está nas palmas das suas mãos. O Senhor é o dono de todas as coisas, é o Senhor do universo. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Obrigado pela família, Senhor. Muito obrigado pela minha filha, pela minha esposa. Que o Senhor guarda, Senhor, em todos os momentos. Obrigado pela família representada aqui, Senhor. A família particular e a família maior, que é a família Piba. Obrigado, Senhor, por pertencer a uma igreja que busca agradar o Senhor. Obrigado porque foi o Senhor que nos fez chegar até aqui. É o Senhor que tem nos sustentado, nos mantido de pé. É só o Senhor, meu Deus. Nós não temos nada de bom a não ser o Senhor. Toma conta, Senhor, da nossa vida. Toma conta dos atos desse culto. Tudo isso aqui é somente para louvor e honra do Teu nome. Toda adoração seja dada somente a Ti, Senhor, porque só o Senhor merece. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa mais uma vez. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá no Salmo 116. Eu vou começar lendo os versos ímpares e a congregação irá ler junto.
Os versos pares. Assim diz a palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. A morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. O Senhor é compassivo e justo. O Senhor Deus é misericordioso. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Em meu desespero declarei: todos são mentirosos. Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Na casa do Senhor, no meio de Jerusalém, louvado seja o Senhor. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Será que se a gente pudesse falar agora, alguém poderia contar os benefícios que o Senhor tem feito na sua vida, na vida da sua família? O que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? O que podemos oferecer, o mínimo que podemos oferecer é a nossa vida diante do Senhor. O nosso coração voltado para o Senhor. Então, dessa forma, vamos continuar adorando e louvando o nome desse Deus que tem feito as coisas grandiosas para nós. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Espírito, enche a minha vida, enche as nossas vidas. Nesse momento possamos meditar, clamar ao Espírito Santo de Deus. Que esteja conosco, que fale conosco. Precisamos do Senhor, precisamos, Jesus. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche
Deus tão bom. Cantemos juntos. Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres e que ouve a nossa oração. Ele não está distante de nós, Ele é um Deus próximo de nós. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Vai chegar o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele é bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Mais uma vez, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, Jesus, que Deus tão bom, que Deus tão maravilhoso. Aleluia. Nós vamos continuar cantando da bondade dele, sendo que ele é bom. Nós te amamos, Jesus. Nos ajuda a te obedecer em meio a tantas circunstâncias das nossas vidas e a olhar sempre para o Senhor. Por mais difícil que seja, nós enxergamos a tua bondade e as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. O Deus, tua graça nunca falha.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ter um período de oração. E a nossa oração vai ser específica no seguinte. Eu acredito que não só eu, mas os irmãos perceberam que o ano já vai. Nós, daqui a mais ou menos 7 dias, vamos encerrar. Sexta-feira que vem é 29. Inclusive é o aniversário desse que vos fala, Claudemir. Se o Senhor tocar no seu coração, estou disposto a receber o presente. Mas o mês está se findando. O mês está se findando. E nós vamos orar agora por alguns motivos de oração que está no seu coração. Que o Senhor ainda, que você, na verdade, deseja que o Senhor realize ainda esse ano. Eu acredito que não foi o único que esse ano entrou cheio de projetos, e planos e sonhos. E o Senhor elaborou alguns e outros ainda está diante do Senhor, sabe? E aqui a gente não está falando para orar para que o Senhor cumpra a nossa vontade. Não. Nós não vamos orar por isso, até porque não temos poder para isso. Sabe? Nós vamos orar clamando ao Senhor, assim como a Bíblia diz, para que Ele se incline para ouvir a nossa oração, como nós lemos aqui no Salmo 116. Então eu acredito que algumas pessoas aqui, no início do ano, meio do ano, agora até no meio do final do ano, colocou algumas situações diante do Senhor e está esperando que o Senhor fale alguma coisa, sabe? Nós acabamos de cantar aqui algo que o Senhor muitas vezes responde com um não. E está tudo bem, porque Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. A grande questão é se nós estamos tranquilos para receber um não, sabe? Então, a nossa questão é, às vezes o Senhor silencia e demora a nos responder, mas uma coisa é certa, Ele sempre responde. Eu não tenho dúvidas disso. Ele sempre responde. Eu não sou o único aqui que ora, e já teve orações que demorou a ser respondidas, outras foram mais curtas, mas o Senhor responde a oração. Então, o nosso desejo nessa hora é orar por você. Já colocou algo diante do Senhor e o Senhor sabe do seu coração. E nós vamos clamar para que, se for da vontade do Senhor, ainda esse ano, você receba a sua bênção em nome de Jesus. E você receba aquilo que você colocou diante do Senhor. E você tem colocado diante do Senhor. Então, meu desejo é que, se for o seu caso, em nome de Jesus, fique de pé que nós vamos orar nesse momento. Tá certo? Se for o seu caso, você colocou algo diante de Deus nesse ano, fique de pé. Nós vamos orar, clamar ao Senhor, em nome de Jesus, nessa hora. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Claudemir, você que ficou de pé, chega aqui para orar para os nossos irmãos também. Orando também pelo seu coração, pedindo a Deus para que Ele faça a vontade dEle em nosso meio, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, grande é esse privilégio de estar na Tua presença, de podermos, ó Deus, expressarmos as nossas emoções, agradecer diante de um Deus tão grande, tão poderoso, tudo que o Senhor fez durante esse ano na vida de cada um, cada livramento, Senhor, cada bênção que o Senhor derramou, cada cuidado. Senhor, nós estamos com os corações gratos. Muitos de nós, Senhor, colocou desafios, pedidos, ó Deus, diante do Teu altar, porque Tu és o nosso Deus, Deus poderoso, maravilhoso, que nos vê com tanto carinho, Senhor. E nós queremos mais uma vez Te pedir, quem não recebeu a Sua bênção ainda, possa confortar o seu coração. Porque o fato de poder Te pedir, o fato de estar na Tua presença já é tamanha bênção, Senhor. Muitos não têm esse privilégio de invocar, de estar na Tua presença, de Te adorar, de se expressar e ser alimentado por uma fé, ó Deus, que nos dá esperança. Nós não tem isso. Receba a nossa gratidão, Senhor, e que o Senhor possa derramar no coração de cada um conforto da sua resposta. Que venha a alegria do Senhor no seu coração, que venha a esperança, que venha, Pai querido, a certeza que o Senhor há de cumprir, que o Senhor é poderoso para tudo e todas as coisas. Receba a nossa gratidão. Quero agradecer, Pai querido, por tudo que o Senhor
tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Assim como oramos, no dia que o Senhor concretizar aquilo que você orou, faça a gentileza de chegar aqui, pelo menos aos pastores, comunique. E se você quiser, o microfone estará à disposição para você contar as bênçãos para nós e nos alegrarmos juntos. Certo? Então é tempo de alegrar com a bênção. Então chegue para cá, nos comunique. Queremos nos alegrar com você também, meu irmão. Nesse momento nós teremos mais uma vez a oportunidade de adorar ao Senhor louvando através de hinos. também firme nas promessas. 154. Não sei se ele conseguiu a letra, aqueles que estavam sem ela ali, mas se não conseguiu, esse é mais conhecido ainda.
promessas sempre vejo assim, glorificação do sangue para mim. Vem na liberdade, gozarei sem fim. Vem as promessas de Jesus. Vem as promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre e na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Irmão, só vou fazer um esclarecimento que uma pessoa hoje comentou uma coisa. A gente está cantando os hinos, esses dois primeiros hinos, na sequência do cantor cristão. Quando a gente pula alguns, é porque são muito pouco conhecidos, faz ser mais difícil cantar. Mas por isso que muitas vezes ele não tem muito a ver com o tema, o assunto que vai ser falado no dia, porque nós estamos tentando seguir toda a sequência. Desde fevereiro, quando nós começamos, cada semana a gente canta 2 hinos na sequência para ver se a gente consegue cantar o máximo de hinos possíveis no nosso cantor cristão. Graça e paz, igreja. A minha voz está um pouquinho debilitada. Estou passando por uma reforma em casa. E reforma dentro de casa é terrível, né? E eu sou muito alérgico e a alergia está bagunçando um pouquinho comigo. Mas a gente chega lá. É uma causa justa. Além do muito gasto de dinheiro, a gente ainda debilita a saúde. Mas tem uns amigos aqui que disseram que se a coisa apertar lá, eles vão chegar junto, não é, Júnior? Em oração, Jada. É verdade. Verdade. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema Uma Advertência Divina. O nosso texto base está lá em Hebreus, capítulo 12, do verso 14 ao 17. Nós vamos fazer essa leitura agora. Hebreus 12, do verso 14 ao 17. A minha versão aqui é NVI. O texto diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vamos orar. Pai, estou aqui diante de Ti, Senhor,
me colocando, meu Deus, à tua disposição, meu Pai. Fala por meio de mim nesta noite, meu Pai. Que eu possa trazer, ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E que seja a bênção e seja para a edificação da tua igreja, no nome de Jesus. Queridos, aqui o autor de Hebreus, ele vai apresentar, entre o versículo 14 e 17, um chamado direto a todos nós, crentes. E ele vai dizer: vivam em paz e sejam santos. Vivam em paz e sejam santos. E esse trecho, ele traz 3 aspectos principais que nós vamos conversar essa noite e vão formar uma advertência divina. Primeiro, é o que fazer. O que fazer é perseguir a paz e a santidade. O que evitar? Evitar a indiferença espiritual e a imoralidade. E o que aprender? Aprender a importância da fidelidade e da seriedade com que tratamos a nossa fé. Então, para começar, como buscar essa paz? Que caminho seguir para buscar essa paz? Façam todo o esforço para viver em paz com todos. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente faz um esforço para viver em paz com aquelas pessoas que nos são agradáveis, com aquelas pessoas que nos fazem bem. E aí é muito fácil. Mas o desafio da palavra de Deus é que nós devemos viver em paz com todos. E às vezes a gente para analisar isso, e existem pessoas em que são extremamente difíceis de você pensar em viver em paz. Mas a Bíblia nos chama para ir além de viver em paz. Além de viver em paz com essas pessoas, a Bíblia nos ensina que nós precisamos amar essas pessoas. Tem gente que é difícil de amar, Janildo? Tem, não tem? Só a graça, não é? Mas ainda assim, mesmo sendo difícil, nós precisamos amar. Nós precisamos viver em paz. E a Bíblia não faz exceção. Viver em paz com todos. E o apóstolo nos chama a um propósito claro e desafiador. Viver em paz com todas as pessoas. E esse não pode ser somente um desejo artificial, superficial, sabe? Algo que fique só no discurso. Isso precisa fazer parte da nossa prática todos os dias. Isso precisa que seja para mim e para você um objetivo. E isso requer um grande esforço. É preciso intencionalidade, é preciso compromisso. Interessante que o termo utilizado lá no original para essa palavra esforço, aokeu, que indica uma ação contínua e diligente. É como se um marqueiro estivesse aqui fazendo a preparação e mirando para acertar no alvo. Ele vai fazer aquilo com toda a destreza, com todo o cuidado, para que ele não erre o tiro. Assim deve ser o nosso esforço para viver em paz com todos. Algo constante, algo intencional, algo persistente. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Uma ação contínua e diligente. A paz bíblica ela não vai se limitar a viver bem com as pessoas, por exemplo, que compartilham conosco a nossa fé, ou que compartilham conosco a nossa visão, ou que têm o mesmo tipo de comportamento. Nós temos visto no nosso país já há alguns anos familiares que não se falam mais por divergências políticas, por divergências de opiniões. As pessoas, nesses últimos tempos, elas estão altamente intolerantes a quem pensa diferente. Mas a Bíblia diz que nós devemos viver em paz com todos. Então eu preciso viver em paz, mesmo que com aqueles que pensam ideologicamente ou politicamente diferente de mim. Eu preciso respeitar, eu preciso viver em paz. Eu tenho o direito de não concordar, mas eu preciso viver em paz. E não é isso que a gente tem assistido no nosso país. Essa polarização política, ela tem destruído amizades, tem destruído famílias, a harmonia familiar tem ido embora, porque não temos tido a sabedoria de obedecer o que a palavra de Deus nos ensina. Viver em paz com todos, sobretudo
com os nossos familiares, com os domésticos da fé. Jesus ensinou que se a nossa justiça e amor devem refletir o amor de Deus, nós precisamos buscar a paz. E buscar a paz com aqueles que também podem nos ferir ou nos provocar. Que difícil eu buscar a paz com alguém que me feriu, com alguém que me magoou, com alguém que me fez mal. Queridos, o padrão de Deus ele é muito alto. Mas nós precisamos buscar esse padrão. Nós não podemos tocar a nossa vida no nosso padrão humano. Porque no nosso padrão humano é bateu, levou. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas é uma tarefa extremamente difícil você viver em paz com alguém que está lhe magoando, lhe machucando, lhe fazendo mal. Mas nós somos instados a isso. Isso inclui familiares, colegas de trabalho, membros da igreja e até aqueles que nós consideramos inimigos. E às vezes eu fico impressionado quando vejo alguns irmãos que quando passam por outro, se pudesse, atravessavam a rua para não passar perto um do outro. E congregam numa mesma igreja. Eu acho que eu não estou falando da piba, não. Né? Acho que aqui a gente não tem isso. Né? Eu espero que não. Mas isso acontece, queridos. Pessoas que não conseguem olhar no olho um do outro. Pessoas que não se suportam. Mas a palavra de Deus é que nós temos que suportar uns aos outros em amor. Isso vai nos fazer viver em paz. Então, na prática, buscar a paz implica em abrir mão de disputas e focar no que constrói relacionamentos saudáveis. E isso pode significar que você tenha que pedir perdão a alguém. Isso também pode significar que você precisa perdoar alguém. E você precisa perdoar alguém antes mesmo que essa pessoa lhe peça perdão. Você precisa perdoar antes que você perceba que há arrependimento no outro. É um padrão alto, mas esse é o padrão que nós precisamos seguir. Quando Jesus estava sendo massacrado e morto, ainda ali ele perdoou aquelas pessoas. Mas você pode dizer assim, não, pastor, mas era Jesus. Jesus era Deus. Mas nós temos um irmão como eu e como você, que estava sendo apedrejado, assassinado, e naquele momento ele diz ao Senhor, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele estava exercendo perdão ali. E ele era homem como eu e como você. Se foi possível para ele, é possível para mim e para você. Então eu não preciso que o outro me peça perdão para que eu perdoe. Perdão é decisão. Você decide perdoar. E o Espírito Santo vai lhe impulsionar na direção que você escolheu. Amém, irmão? Você acredita nisso? Você crê? Porque muita gente diz que perdão é sentimento. Não, eu não sinto que tenho que perdoar. Você não precisa sentir nada. Você precisa decidir. Porque no momento que você decidir, os seus sentimentos irão acompanhar a sua decisão. Precisamos viver em paz. E para viver em paz, você vai precisar perdoar. No ambiente familiar, o esforço pela paz ajuda a criar um lar harmonioso. Ajuda a criar uma atmosfera onde todos podem crescer em amor e respeito. Também na igreja, essa paz é um testemunho poderoso, mostrando que nós somos o corpo de Cristo, mostrando que nós estamos unidos no mesmo Espírito. Mas, às vezes, se alguém entrar num momento de assembleia aqui, não vai perceber isso. Vai achar que é um bando de inimigos se digladiando. Porque no momento que eu quero impor as minhas ideias, eu passo por cima de tudo e de todos. E nesse momento a gente percebe que eu preciso me encher do Espírito Santo. Porque uma das características do fruto do Espírito Santo é mansidão.
é domínio próprio. Então, meu irmão, se você não tem sido manso, está faltando o Espírito Santo em você, busque se encher. Porque no momento que você estiver cheio do Espírito Santo, essas características serão visíveis nas suas atitudes e nas suas ações. É preciso encher-se do Espírito Santo para que nós consigamos viver em paz com todos. A paz, ela é autêntica quando ela reflete o caráter de Cristo em nós. E ela é fruto do nosso relacionamento com Ele. Ele é chamado Príncipe da Paz em Isaías 9:6. E ao cultivarmos essa paz, nós somos um reflexo do reino de Deus e nós somos um canal de reconciliação entre os homens. A palavra de Deus nos orienta a sermos pacificadores. E muitas vezes nós temos feito um trabalho exatamente contrário. Somos nós que estamos causando discórdias e conflitos. Mas eu não fui chamado para causar discórdia. Eu fui chamado para ser um pacificador. Você foi chamado para ser um pacificador. E essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Como tem sido a sua atitude no seu dia a dia, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja? Eu digo, irmãos, que às vezes é extremamente difícil ser pacificador, é extremamente difícil viver em paz. Eu tenho um vizinho que tem criado problema com o condomínio inteiro, tem sido extremamente difícil. A senhora que morava lá era uma pessoa maravilhosa, uma amiga nossa, muito cuidadosa, sempre levava uns mimos para a gente, era dona de um restaurante aqui. Mas o marido faleceu, eram só os dois, a casa ficou grande, ela vendeu a casa e deu esse presente de grego para a gente. E esse rapaz que chegou lá, um cara jovem, ele já conseguiu brigar com mais da metade do condomínio. E por último, agora na minha reforma, ele foi medir um muro e disse que o muro não estava de acordo com a especificação e exigia que o condomínio entrasse na justiça contra mim. Só que o muro tem 17 anos que está lá. E aí o síndico disse a ele, você está louco. A casa dele foi construída há 17 anos, ele não mexeu nesse muro, está no mesmo lugar. O condomínio não tem por que questionar nada, porque foi aprovado pelo condomínio e foi aprovado pela Imurb. Eu tenho uma BITS. Mas esse homem cria tanto problema. Tem um senhor que mora do lado, ele desrespeitou o senhor. E a gente fica se perguntando como eu consigo viver em paz com esse homem. Mas Deus me chamou para viver em paz com esse homem. Apesar de não ser fácil. Sabe, queridos? E essa semana eu conversando com o Núbia, eu digo, olha, Núbia, o que eu preciso fazer por ele é dobrar o joelho e orar por ele. Para que Deus toque no coração dele. Porque eu não posso permitir que a atitude das pessoas determine as minhas atitudes. A atitude daquele homem não pode mudar a minha atitude. E eu decidi somente orar por ele. Ignorei, nem conversei com ele, conversei somente com o síndico. E eu estou orando por ele desde aquele dia, sabe, queridos? Eu tenho que fazer a minha parte para viver em paz. Porque a paz reflete o caráter de Cristo em nós. A segunda parte aqui diz: sede santos. A santidade é um processo que é contínuo e é progressivo. Não é um estado final que alguém alcança de uma hora para outra. A conversão é um ato. Mas o processo de santificação, ele vai acontecer paulatinamente, à medida que você busca, à medida que você se enche do Espírito Santo de Deus. A santidade cristã vai exigir de nós um esforço diário de crescimento, em vez de permitirmos que o Espírito Santo molde nosso caráter e nos aproxime cada vez mais de Cristo. A santidade é o padrão de vida de quem foi chamado por Deus e daquele que deseja viver de maneira agradável a Deus. O versículo que nós lemos, ele vai nos ensinar que paz e santidade andam de mãos dadas. Não podemos alcançar paz verdadeira sem que haja santidade em nosso viver. A verdadeira paz, ela vem de um coração transformado pela santidade, onde nossas ações e pensamentos
e atitudes refletem o caráter de Deus. A busca pela santidade transforma a nossa maneira de ver os outros e transforma as circunstâncias ao nosso redor. E isso facilita o processo do perdão e isso promove a paz verdadeira. E essa paz é que nos faz superar as diferenças e os conflitos. A palavra santidade, no grego, nesse contexto, ela aparece como agiasmos. É um processo contínuo de purificação e de transformação. Implica no desenvolvimento gradual da virtude de Cristo em nós. É uma renovação diária em que o Espírito Santo trabalha no nosso coração e nas nossas atitudes. E essa santificação é uma caminhada diária, onde nós aprendemos a abandonar o pecado e a nos revestir das virtudes de Cristo. Somente aqueles que vivem em paz e buscam a santidade poderão ver a Deus. E essa é uma promessa que vai apontar para uma vida íntegra, para uma vida dedicada, sem a qual nós não vamos contemplar a glória de Deus e nem estaremos experimentando a sua presença de maneira plena. Deus é santo e para que nós possamos nos aproximar dele, para que nós possamos desfrutar da comunhão com ele, nós precisamos ser santos. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. O profeta vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, se nós queremos desfrutar da comunhão perfeita com o Senhor, nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. Depois, o que nós devemos evitar? A indiferença e a imoralidade. Cuidem uns dos outros, o texto vai dizer. Aqui o autor de Hebreus vai instruir os crentes a terem um cuidado mútuo, assumindo uma responsabilidade coletiva pela saúde espiritual de todos na comunidade. Esse cuidado implica em mais do que apenas observar a vida do outro. Isso aqui vai além de você fofocar sobre a vida do outro. Isso aqui vai além de você estar policiando a vida do outro só para falar mal. Isso aqui está em você observar as necessidades espirituais das pessoas que convivem com você nessa comunidade. Buscar ajudá-lo a se manter firme. E se você perceber que o irmão está caindo, é você estender a mão para ajudá-lo a se reerguer. É você orar por ele. É você estudar a Bíblia com ele. É você dar o apoio espiritual necessário para que ele se mantenha firme e não caia. E muitas vezes nós temos tomado um caminho completamente diferente desse cuidado. Muitas vezes nós só apontamos o dedo, nós só criticamos, nós só fofocamos. Sabe, queridos, mas o papel de acusador não é nosso. Acusador é Satanás. Mas muitas vezes nós temos nos colocado a fazer o trabalho dele, apontando o dedo. O meu papel é apoiar o irmão. O meu papel é ajudá-lo a se fortalecer em Cristo. O meu papel é caminhar junto com você se você precisar de apoio espiritual. É orar por você, é orar com você. E não falar mal de você. Cuidado mútuo. Cuidem uns dos outros. Esse é um chamado para se envolver ativamente e estar atento às necessidades espirituais de cada irmão, assegurando que todos permaneçam firmes na fé e na graça de Deus. A supervisão mútua entre os crentes ela é essencial para manter a fé viva e prevenir o esfriamento espiritual. E em um contexto de igreja, isso significa criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para compartilhar suas lutas, seus medos, suas dúvidas, onde possam receber suporte espiritual, onde possam receber encorajamento para prosseguir. Perguntar uns aos outros sobre o estado espiritual é uma forma de expressar esse cuidado, ajudando a fortalecer o corpo de Cristo.
Portanto, o apoio mútuo na jornada espiritual, ele não apenas fortalece o indivíduo, mas protege a própria igreja contra a apostasia, o abandono da fé, seja por desânimo, por influências externas ou por falta de orientação. Nós temos a responsabilidade de caminhar juntos, sobretudo com aqueles que estão mais fracos na fé, para ajudá-los a se fortalecer e perseverar em seguir o Senhor. O texto também vai falar da raiz de amargura, e o autor usa a expressão raiz de amargura para destacar o perigo da indiferença ou da hostilidade dentro da comunidade. E quando ignorada essa amargura, ela pode crescer e se espalhar como uma erva daninha, contaminando as relações, enfraquecendo a unidade da igreja, estragando a paz na congregação. A amargura é um veneno que não afeta apenas quem carrega, mas ela tem o poder de destruir o espírito de comunhão e santidade de toda a comunidade. Eu ouvi de um pregador uma vez ele falando sobre essa questão de amargura, que a amargura, que a falta de perdão é como um copo de veneno que você toma esperando que o outro morra, mas só está fazendo mal a você, porque é uma bomba dentro de você. A falta de perdão, ela traz doenças físicas, emocionais e espirituais. Já tive experiências de ver pessoas que desenvolveram câncer por causa da falta de perdão, por causa da amargura. E é muito triste, irmãos. A pessoa se destrói porque não quer abrir mão do seu direito, da sua razão, da sua mágoa, como se fosse algo bom que você está preservando. A mágoa faz mal a você. A mágoa atrapalha a sua comunhão com Deus. E não é à toa que a Bíblia fala tantas vezes da importância do perdoar. Jesus falou inúmeras vezes. Vai entregar lá a tua oferta, se lembrou que tem algo contra o teu irmão, deixa lá a oferta e volta. Na oração do Pai Nosso, se nós não perdoarmos a quem nos ofendem, o Senhor também não vai nos perdoar. Não é assim que a gente pede na oração? É uma oração em que a gente pede isso. Senhor, me perdoa como eu estou perdoando. Agora imagina se Deus nos atende nessa oração. Eu acho que nós estaríamos em maus lençóis. Hein, Júnior? Se o Senhor nos perdoasse como nós perdoamos, nós estaríamos em maus lençóis, queridos. Não permita que a raiz de amargura destrua a sua vida. Então a responsabilidade mútua ela é fundamental para o crescimento espiritual e a saúde da igreja. E a responsabilidade de pastores, líderes, demais membros da igreja, que vão desempenhar papéis complementares nesse processo, são chamados a cultivar uma comunidade unida, onde a comunhão e o amor sejam a prioridade. Através do pastoreio, de encorajamento, da edificação mútua, fortalecemos os laços espirituais e evitamos a fragmentação que a indiferença e a falta de cuidado podem provocar. Evitar a imoralidade, que ninguém seja imoral. A imoralidade é aqui representada pela figura de Esaú. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de comida, revelando desprezo pela bênção de Deus em favor de desejos temporários. Queridos, por causa de desejos temporários, as pessoas estão abrindo mão de uma riqueza eterna. A indústria de pornografia é a indústria que mais fatura no mundo. Essa é uma estatística triste. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, viciados em pornografia. E é muito triste, porque isso arrebenta com a vida espiritual. Ninguém seja imoral. Esse exemplo de Esaú ele serve de alerta contra a escolha de interesses momentâneos
em detrimento dos valores eternos e das promessas espirituais. Esaú simboliza a falta de compromisso com Deus, a falta de visão espiritual. Ele prefere satisfazer os desejos imediatos a manter a sua herança. Quantas vezes nós temos deixado de lado o foco na nossa herança por conta de prazeres instantâneos, que no estalar de dedos eles acabam. Quantas pessoas têm destruído suas vidas, suas famílias, seus relacionamentos, por conta de um desejo imediato. Quantas famílias têm sido destruídas por conta de um impulso que os leva a satisfazer um desejo, uma satisfação momentânea, abrindo mão das promessas eternas. Nós precisamos estar cuidando das nossas vidas para que a gente não tropece na imoralidade. A responsabilidade mútua e o cuidado com a nossa herança espiritual são pilares essenciais para uma vida cristã fiel e perseverante. O texto de Hebreus 12, de 15 e 16 vai nos lembrar que viver em comunidade vai exigir envolvimento ativo e sincero na vida uns dos outros, ao mesmo tempo em que traz um alerta sobre o perigo das escolhas que ignoram o valor da bênção de Deus. Quando falo em escolha, eu sempre gosto de lembrar do jovem Daniel. Sempre gosto de me reportar a isso. Porque a Bíblia vai dizer que Daniel esteve diante do banquete do rei, que lhe foi oferecido. Mas o texto vai dizer, Daniel escolheu não se contaminar com os manjares do rei. Queridos, todos os dias, os manjares do rei desse mundo estão diante de nós. E essa é uma escolha que eu e você precisamos fazer todos os dias. Escolher não se contaminar com esses manjares que trazem satisfação momentânea, mas que podem levar a caminho de morte. É assim que Provérbios vai dizer. Por último, o que aprender? Seriedade espiritual e cuidado com a apostasia. Ao vender seu direito de primogenitura, Esaú abriu mão das promessas espirituais. Esaú é um exemplo contundente das consequências de se desprezar as bênçãos de Deus em favor de satisfações momentâneas. Ao trocar sua primogenitura por um prato de comida, ele renunciou ao direito espiritual de ser o herdeiro de promessas que não poderiam ser recuperadas. E mesmo quando quis mais tarde reaver o que perdera, ele não encontrou arrependimento verdadeiro. Esse episódio ressalta a seriedade e a irrevogabilidade de certas decisões espirituais que nós tomamos. E isso serve como alerta para que não tratemos as bênçãos de Deus com desprezo ou com desdém. É preciso levar a sério as promessas do Senhor para as nossas vidas. A história de Esaú ela vai nos ensinar que aqueles que abandonam a fé, aqueles que desprezam as bênçãos de Deus, enfrentam consequências sérias e duradouras. E essas consequências não serão só no julgamento final. A gente já enfrenta essas consequências na nossa vida aqui. A palavra de Deus diz que a obediência precede a bênção. Você quer viver uma vida abençoada? Você precisa ser alguém obediente. O autor de Hebreus vai destacar que o arrependimento genuíno e a reconciliação com Deus vão exigir de nós sinceridade e quebrantamento de coração e não remorso. E há uma diferença grande. A gente vê as duas situações. Hoje o pastor falou da questão de Pedro, como Jesus restaura Pedro após Pedro ter negado. E a gente vai ver, Pedro negou Jesus, Pedro chorou. Judas traiu Jesus e Judas chorou, mas o choro de Judas foi um choro de remorso. Não gerou arrependimento. Isso o levou à morte. O choro de Pedro foi um choro de arrependimento
que gerou mudança de atitude e o transformou no grande nome do Evangelho. Que o seu choro, que o meu choro, seja um choro de arrependimento genuíno e que nos leve a uma mudança de atitude, que nos leve a um verdadeiro comprometimento com o Senhor, que nos leve a um verdadeiro comprometimento com as promessas do Senhor para as nossas vidas, que nos leve a um comprometimento com as coisas que são eternas. Esaú sentiu pesar por perder a sua primogenitura, mas não por desprezar as coisas de Deus. Nós somos chamados a valorizar as bênçãos espirituais acima de tudo. É preciso ter um coração íntegro e comprometido para que nós possamos viver de forma que valorizemos a herança espiritual e a vida que Deus nos dá, nos promete. Cuidado, esse cuidado espiritual mútuo em um mundo altamente individualista é extremamente difícil de acontecer. Porque nós normalmente estamos acostumados a olhar somente para nós e para os nossos próprios interesses. Às vezes tem alguém passando necessidade do nosso lado e a gente não enxerga. É preciso estar com os nossos olhos atentos às necessidades, sobretudo as necessidades espirituais dos nossos irmãos, para que nós sejamos canal de bênção na vida deles, para fortalecer a nossa comunidade. Para concluir, queridos, aprender com a experiência de Esaú é entender que nossas escolhas têm consequências profundas. Viver com seriedade espiritual é tratar com reverência a comunhão com Deus e as bênçãos que Ele nos concede. Sabendo que assim como uma colheita depende do cuidado do agricultor, o crescimento espiritual também depende do cuidado mútuo. Quando a igreja compreende e valoriza o seu papel no fortalecimento de cada membro, evita-se a apostasia e promove-se um ambiente de santidade e edificação, onde todos podem perseverar firmes na fé e em harmonia uns com os outros. Então esse trecho de Hebreus nos chama à responsabilidade mútua, nos chama à busca pela paz e santidade e nos chama também ao zelo pela fé. E nós devemos estar atentos para não perder a graça de Deus sobre nós, por causa de negligência espiritual. Que nós não sejamos como Esaú, que vendeu o direito como filhos de Deus por interesses momentâneos. Não podemos abrir mão das bênçãos espirituais e eternas por prazeres momentâneos, por coisas efêmeras, por coisas que passam. Ao trilhar esse caminho, buscamos a paz e a santidade, para que um dia nós possamos ver o Senhor. Que essa reflexão possa nos levar a uma mudança de atitude com relação às promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Que isso nos leve a uma reflexão sobre os nossos relacionamentos uns com os outros. Que isso nos leve a ter a consciência que somos chamados a sermos pacificadores, a viver em paz com todos. E que isso traga para nós a responsabilidade de cuidar um do outro. Que bom quando a gente se sente cuidado pelo outro. Que bom quando nós nos sentimos abraçados. Que bom quando nós nos sentimos acolhidos quando estamos fracos e não apontados. Que bom quando o irmão chega e diz: estou orando por você. Como aquece o coração. Que essa seja a nossa atitude, queridos. Que o Senhor nos impulsione nessa direção e que nós sejamos uma igreja que prioriza esse cuidado mútuo. Que o Senhor nos abençoe. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, nesse momento, nós vamos cantar ao Senhor. Enquanto estamos cantando, os irmãos terão a oportunidade de devolver dízimos e ofertas na casa do Senhor. Nós vamos cantar o hino 176, tempo de sertão. Pedi ao pastor Paulo aqui para tomar posse, encerrando esse momento aqui, dando os avisos, dando as bênçãos. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar, depois daremos os avisos, dando com todos os sinais a esse culto. Senhor, muito obrigado. Nessa noite agradecemos aqui por estarmos cultuando, louvamos o Teu nome, por estarmos aqui, Senhor, vendo o nosso irmão, nossa irmã. E agora agradecemos a mensagem que recebemos. Sejamos não apenas ouvintes, mas cumpridores dela. E agradecemos o momento de ofertório para mantermos essa obra que o Senhor nos confiou. Continua, Senhor, com a Tua graça, fortalecendo, abençoando cada irmão. Oramos, Senhor, também por aqueles que estão desempregados. Oramos, ó Deus, por aqueles que necessitam de condições melhores de trabalho. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm também procurado uma colocação melhor.
Oramos por eles, Senhor. Tenha misericórdia, ajuda-nos a podermos lidar com as finanças de forma ordeira e na dependência do Teu Espírito nesse tempo difícil, de lidar com o alimento que encarece, de lidar com as necessidades básicas da casa, pagamento das contas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Aproveitamos para orar também agora nesse momento pelo Brasil. Oramos pela nossa nação, Senhor. Percebemos a cada dia através dos noticiários, através da imprensa, ó Deus, animosidade e tal. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, faz com que, Senhor, a paz reine em nossa nação. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão no poder do nosso país. Aquieta o coração desses homens, Senhor, dessas mulheres, desses que detêm o poder. Senhor, nós queremos ver tempos prósperos em nossa nação. Penamos, ó Deus, porque parece que há uma falta de paz dentro de cada um e que isso tem sido refletido nas ações que nós percebemos. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura a nossa nação. Ó Deus, um país tão rico, com tantas riquezas naturais, e nós, ó Deus, ficamos penando, vendo o nosso povo penando. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós oramos, ó Deus, por paz em nome de Jesus. Nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, rápidos comunicados, mas antes, quantos nos dão alegria da presença nessa noite? Vou pedir que você ficasse em pé um momento só. Não é você que nos visita. Tem alguém nos visitando nessa noite? Fique em pé e permaneça. Não é porque nós queremos pelo menos ver o seu rosto e dizer que você é bem-vindo aqui a este lugar, não é? E que esperamos que em outro momento, quem sabe lá no templo, não é? No domingo, manhã ou noite, você possa estar conosco. Como o ambiente é pequeno, eu preciso saber os nomes aqui, né? Lá em cima às vezes não dá, mas aqui vai dar. Aqui da frente é Cauã. Cauã, muito obrigado pela sua presença, viu? E lá atrás, Ítalo. Cauã e Ítalo, podem sentar. Agradecemos aqui a presença de vocês conosco nessa noite, não é? Que bom. E estou vendo aqui perto aqui de cada um de vocês que se encontra, não é? Rostos que já ultimamente, nesses últimos anos aí, têm participado da membresia. Isso nos alegra muito, não é? A gente que já está um pouco mais de tempo aqui, a gente vai notando. E um dia desse alguém veio, depois de um tempo sem vir aqui a Aracaju, disse: pastor, é impressionante, já tem gente aqui que acho que a maioria eu não conheço. Eu disse: não, você conhece, é porque alguns já se foram, né? Mas tem gente nova e nós louvamos a Deus. Queremos incentivar você a continuar participando, porque o culto no domingo é uma bênção, né? Culto da manhã, da noite, mas aqui nós temos também é o único culto oficial, né, durante a semana aqui da igreja. Então quero continuar incentivando os irmãos. Irmãos, rápidos comunicados, como eu disse. Amanhã nós temos a terceira idade aqui na oficina, né, que acontece todas as tardes. Você tem um avô, não é, que não faz parte da igreja, quem sabe ele pode participar aqui. É terapêutico, não é? Fazer aqui as oficinas, participar das oficinas. Elas vêm, depois tem um lanche, além de terapia, é um momento de confraternização, tá certo? E no sábado nós temos jornada de oração. Aliás, amanhã à noite tem ensaio do coral, não é? As vozes, sim, mas as vozes amanhã sim, então Voz de Sião, é só o Voz de Sião, certo? Voz de Sião. Congresso Pastor Cláudio está lembrando ali que tem a abertura Congresso Unidos em Cristo na sexta-feira, amanhã lá em Manaim, sexta, sábado, vai até o domingo de manhã. Nós estaremos lá com vocês até o sábado. Domingo eu vou precisar estar aqui, mas Congresso Lute com o pastor Hermes Júnior, lá da igreja em Feira de Santana. Será uma alegria. E jornada de oração, 16 horas, os jovens amanhã, 19, não é? 19 horas, desperta jovem, e domingo estaremos aqui, pela graça de Deus, de manhã, não é? E à noite.
O jovem sábado, né? É sábado, 19 horas, aqui na Pibinha. Esses são os avisos, vamos ficar em pé. Havendo dúvida, vai lá, entre no grupo Piba Avisos, tá certo? Piba Avisos, você peça um link lá, pode pedir para qualquer um dos pastores aqui, ou diáconos, líderes que os irmãos sabem. A gente manda um link e você mesmo acessa aí, entra no grupo para estar, né, participando das informações da igreja. O último convite para quem está nos visitando hoje aqui é o seguinte: em vez de sair por aquela porta, sair por essa, depois você volta por aquela ali, tá certo? Mas nós vamos agora para a quadra da igreja. Lá nós vamos ter um momento que nós podemos chamar de momento de comunhão, degustando algo lá que foi feito com muito amor. Então eu quero incentivar os irmãos a irem lá, certo? Só se não puder mesmo, como costumo dizer, só se não tiver jeito mesmo, você tem que sair. Mas vai estar conosco lá. O intuito é que a gente converse, olha que coisa boa, né? A gente converse lá um pouquinho antes de nós voltarmos para as nossas casas, né? Com a bênção, vamos estar encerrando o culto dessa noite. Com o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito seja conosco. Hoje e sempre podemos dizer amém.